Olá pessoal, hoje eu vim fazer a resenha do livro Guerra do Velho, da editora Aleph, e foi escrito pelo John Scalzi. Esse livro se passa alguns anos à nossa frente. Nessa terra futurística descobrimos que existe um exército de pessoas de mais de 75 anos, ou seja, para entrar nesse exército você tem que ter no mínimo 75 anos. E esse exército combate principalmente alienígenas. Tanto alienígenas que podem vir atacar a Terra, tanto alienígenas que estão atacando outros planetas que a Terra tem alguma ligação. É muito interessante percebermos como a tecnologia usada pelo exército não é a mesma que encontramos na Terra, pois apesar de se passar alguns anos à nossa frente, a tecnologia na Terra não evoluiu tanto quanto a tecnologia que vemos sendo usada pelo exército. E vocês podem estar pensando, um exército de pessoas mais velhas não parece muito normal. Mas nós percebemos que as pessoas não ficam velhas por muito tempo nesse exército. Na leitura do livro você vai percebendo que existe um plano para deixar essas pessoas mais novas para que elas possam lutar na guerra e serem mais eficientes. Eu não vou contar, claro, como isso acontece, mas logo no começo do livro, quando você começa a ler, você já começa a ter pistas sobre isso e é fácil de descobrir como isso irá acontecer. O personagem principal desse livro ele é interessante porque ele sempre se destaca dos outros personagens, ele sempre é o mais forte ou o mais inteligente. Isso pode ser um pouco falso, um pouco fora do real, mas a gente consegue entender pois ele é o principal do livro, então ele de algum modo teria que se sobressair para conseguir novas aventuras e a gente não ficar só preso no exército padrão que é apresentado nesse livro, já que no decorrer da história descobrimos que não existe apenas os batalhões mais simples do exército, existem alguns batalhões que são conhecidos por serem mais fortes e por serem até mesmo muito temidos, e que a gente não descobre muito sobre eles porque eles também são muito reservados e dificilmente aparecem no livro. Mas graças a esse personagem que consegue se destacar entre os outros, a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre esse batalhão. Logo no começo do livro, a gente vê a tomada de decisão desse senhor de entrar para o exército e como ele planejou toda essa trajetória dele, pois ele não chegou aos 75 anos e realmente decidiu entrar para o exército. Ele já há um tempo está pensando em como isso acontecerá e como a vida dele mudará depois que ele entrar para o exército. E isso é muito interessante, pois como a gente está na mente do personagem, a gente consegue ver alguns conflitos que ele está enfrentando após ou antes de entrar para o exército. Esse exército é comandado pela União Colonial e ela também é muito misteriosa. A gente não consegue descobrir muito sobre essa organização e como ela funciona, nem mesmo como ela realmente começou. A gente tem algumas pistas, mas tudo fica meio nebuloso, a gente não consegue descobrir exatamente como essa união funciona. Eu acho isso muito interessante, já que esse livro provavelmente vai ter algumas continuações, deixar esses pontos para ser tratados mais pra frente, quando a gente já vai estar mais inteirado sobre esse universo. Esse livro é bem interessante, pois ele é muito divertido, mas ele não tem apenas piadas escrachadas, ele tem piadas inteligentes e que realmente fazem a gente rir. E a história dele é muito instigante, então quando você começa a ler você não quer mais parar, pois o livro sempre traz novos fatos que te deixam sempre interessado no que vai acontecer mais pra frente. Apesar do final do livro ser um tanto óbvio, da metade pro final, pois se você conseguir juntar os pontos, você consegue entender mais ou menos para onde o livro está seguindo. A história é muito interessante e vai surpreender várias pessoas em alguns pontos, pois não é um livro tão básico assim, é um livro que traz uma história muito enxuta que realmente dá prazer em ler. Seguir o personagem principal por toda a trajetória na União Colonial e no Exército é bem interessante, pois o autor conseguiu descrever muito bem como é essa relação entre esse personagem novo e o Exército, e isso nos deixa muito mais inteirados sobre o que está acontecendo nesse exército, além, é claro, de contar um pouco sobre vários mundos que eles visitam ou podem visitar, e isso deixa o livro ainda mais interessante, pois a gente começa a descobrir um pouco mais sobre outros planetas e sobre outras alienígenas. Um dos pontos deixados em aberto mais interessante eu acho que é as colônias espaciais da Terra, pois elas não são muito bem exploradas e é bem interessante descobrir como a Terra conseguiu essas colônias e como essas colônias se organizam em si. Também é muito interessante quando você vai descobrindo alguns pontos do livro, como por que eles escolhem pessoas com mais de 75 anos ou por que eles estão guerreando. Isso é um ponto interessante do livro, pois ele consegue construir essa narrativa muito bem e deixa você interessado nesses motivos que nos são apresentados. John Scalzi consegue escrever esse livro com maestria. É um livro muito agradável de se ler, pois a história é simples, mas é muito instigante, e ela também traz personagens incríveis que você sempre fica curioso para saber um pouco mais sobre ele e também sobre muito mais o que rodeia esse universo. Espero que os próximos livros sejam lançados pela editora Aleph e que nós podemos continuar descobrindo mais sobre esse universo que o John Scalzi criou. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, pois eu gosto muito desse livro e espero que vocês leiam ele em breve, pois eu garanto que vocês não vão se arrepender.
Então inscrevam-se no canal, por favor, que vai me ajudar muito. Deem um like para me ajudar também com esse vídeo. E também se inscrevam nas redes sociais e também visitem o blog. Obrigado por assistir o vídeo e aguardo os comentários falando mais um pouco sobre os livros ou sobre o que vocês acham sobre essa história. Obrigado e até mais.